Nas primeiras horas de uma manhã fria de março de 2025, começaram a circular sussurros sobre um novo capítulo no conflito em curso na Ucrânia. O ar estava carregado de antecipação quando a notícia de uma manobra surpreendente das tropas russas se espalhou. Eles haviam cruzado a fronteira na região de Sumy, num ponto até então intocado por suas forças. Esse avanço inesperado em direção à cidade de Volodymyr Rivka deixou os analistas intrigados, pois era uma clara quebra de estratégia em relação ao passado. Enquanto esses acontecimentos se desenrolavam, o mundo assistia com expectativa, ansioso para entender as implicações desse movimento audacioso. A incursão em Sumy não foi um evento isolado. Fazia parte de um padrão mais amplo de engajamento militar que impactava regiões como Kursk e Belgorod. Em Kursk, a linha de frente havia se estabilizado um pouco, após um período de intenso conflito. As forças russas haviam tomado controle de várias localidades, mas as tropas ucranianas resistiam firmemente em áreas-chave como Olésia e Garnal. A luta pelo controle era palpável, com cada lado disputando a dominância em meio à devastação da guerra. As imagens dos campos de batalha eram impactantes, retratando a dura realidade dos enfrentamentos militares. Tanques estavam espalhados, seus exteriores outrora formidáveis, agora relíquias queimadas de combate. As perdas eram substanciais, especialmente para a Ucrânia, que teria perdido 55 tanques apenas na região de Kursk. Esse número, destacado por uma publicação da Forbes, ressaltava os altos riscos envolvidos. Os tanques, muitos dos quais eram de fabricação ocidental, representavam um investimento significativo na capacidade de defesa da Ucrânia. A perda desses veículos foi um golpe para a posição estratégica da Ucrânia, levantando questões sobre a sustentabilidade de seus esforços militares. A narrativa se complicava ainda mais com o envolvimento de equipamentos fornecidos pela OTAN, chamando a atenção para as dimensões geopolíticas mais amplas do conflito. Enquanto os analistas dissecavam as implicações desses desenvolvimentos, surgiam questões sobre o futuro do conflito. A Ucrânia conseguiria repor suas perdas e manter sua postura defensiva? Ou o desgaste se revelaria um fardo grande demais? Em Belgorod, o exército ucraniano se via envolvido em uma luta incessante para ganhar terreno. Durante vários dias, tentaram avançar em direção à localidade-chave, mas o sucesso continuava a escapar. As defesas russas mantinham-se firmes, frustrando os esforços ucranianos e forçando uma reavaliação das táticas. As tropas ucranianas, indomáveis, continuavam seus esforços, buscando explorar qualquer brecha nas linhas russas. Sua persistência era emblemática da luta mais ampla pelo controle, um testemunho da resiliência e determinação que caracterizavam ambos os lados do conflito. Enquanto isso, surgiam relatos de que drones russos desempenhavam um papel fundamental no conflito, realizando reconhecimento e lançando ataques precisos contra posições ucranianas. O uso desses drones destacava as dimensões tecnológicas da guerra moderna, onde sistemas não tripulados desempenhavam um papel crítico em moldar o campo de batalha. O uso de drones não se limitava a Belgorod. Táticas semelhantes foram observadas em outras frentes, incluindo a região de Sumy. Aqui, as forças russas utilizavam drones com efeito devastador, visando a artilharia ucraniana e interrompendo as linhas de suprimento. A precisão e eficácia dessas operações sublinhavam a natureza evolutiva do conflito, onde a superioridade tecnológica podia influenciar decisivamente os resultados. À medida que a poeira assentava nesses confrontos, as implicações estratégicas mais amplas vinham à tona. O conflito não era apenas uma escaramuça regional, mas uma complexa interação de forças geopolíticas, cada uma disputando influência em um cenário volátil. No cerne da luta estava a questão do controle territorial, com cada lado buscando afirmar sua dominância sobre regiões-chave. A natureza dinâmica do conflito significava que a situação estava em constante evolução, com novos desenvolvimentos emergindo diariamente. No meio desses tempos turbulentos, a pergunta pairava no ar: qual seria o destino final dessas regiões contestadas? A diplomacia prevaleceria ou o ciclo de violência continuaria sem trégua? As respostas permaneciam elusivas, envoltas na incerteza que caracterizava o conflito. Enquanto o mundo assistia,
As histórias daqueles pegos no fogo cruzado serviam como um lembrete pungente do custo humano da guerra. A resiliência e determinação daqueles na linha de frente eram igualadas pela coragem e fortaleza dos civis que suportavam as dificuldades do conflito. Suas histórias eram um testemunho do espírito indomável da condição humana, uma fonte de inspiração em meio ao caos. À medida que a narrativa se desenrolava, deixava o público com uma questão persistente. Que papel poderiam desempenhar na formação do desfecho desse conflito? Havia uma maneira de contribuir para uma resolução, de fazer a diferença na vida daqueles afetados pela guerra? Essas perguntas serviam como um chamado à ação, convidando os espectadores a se engajarem com as questões em questão e considerarem seu lugar no amplo mosaico dos eventos globais. À medida que o vídeo se aproximava do fim, os espectadores eram encorajados a curtir e se inscrever, para se manterem informados e conectados ao drama em evolução. Em um mundo onde a informação era poder, manter-se engajado era um passo crucial para fazer um impacto significativo. E assim, com uma última pergunta instigante, a narrativa concluía, deixando os espectadores com muito a refletir e um renovado senso de propósito. Conforme o conflito na Ucrânia se intensificava, a atenção do mundo permanecia fixada nos eventos em desenrolar, cada dia trazendo novos desenvolvimentos e desafios. A região de Kursk, um ponto focal da atividade militar, continuava a presenciar intensos confrontos, com as forças russas e ucranianas travadas em uma batalha pela supremacia. O exército ucraniano, enfrentando perdas significativas, lidava com as duras realidades da guerra. Apesar desses contratempos, o espírito ucraniano permanecia inquebrável, um testemunho da resiliência e determinação que definiam sua luta. O cenário estratégico era marcado por linhas de frente em mudança e manobras táticas, cada lado buscando ganhar vantagem no complexo teatro de operações. As forças russas, tendo assegurado várias localidades-chave, avançavam, seus objetivos claros, mas desafiadores. Enquanto isso, o exército ucraniano, reagrupando-se e se reabastecendo, preparava-se para montar uma defesa robusta, determinado a manter seu território e proteger sua pátria. Em Belgorod, as forças ucranianas enfrentavam um adversário formidável. Por dias tentaram romper as defesas russas, seus esforços enfrentando forte resistência. A natureza implacável do conflito era evidente, enquanto cada lado se entrincheirava, comprometido com seus objetivos estratégicos. As tropas ucranianas, não desanimadas por contratempos anteriores, continuavam seus esforços, guiadas por um senso de dever e uma profunda determinação em defender a soberania de sua nação. O uso de tecnologia avançada e táticas de guerra moderna desempenhava um papel significativo na formação da trajetória do conflito. Drones russos, instrumentais em reconhecimento e ataques de precisão, destacavam a vantagem tecnológica que poderia se provar decisiva no campo de batalha. Esses sistemas não tripulados proporcionavam suporte crítico, permitindo que as forças russas visassem posições ucranianas com notável precisão. O impacto dessas operações era profundo, interrompendo as linhas de suprimento ucranianas e enfraquecendo suas capacidades defensivas. À medida que o conflito evoluía, a dimensão humanitária tornava-se cada vez mais aparente. O impacto sobre as populações civis era significativo, com comunidades pegas no fogo cruzado, sofrendo o peso da violência. As histórias daqueles afetados pelo conflito serviam como um lembrete claro do custo humano da guerra, destacando a necessidade urgente de uma resolução. A comunidade internacional assistia de perto, lidando com as complexas implicações geopolíticas do conflito. Esforços diplomáticos estavam em andamento, mas o caminho para a paz permanecia cheio de desafios. O delicado equilíbrio de poder, a intrincada teia de alianças e os interesses estratégicos das potências globais desempenhavam todos um papel na formação do desfecho do conflito. Nesse ambiente volátil, a questão de como alcançar uma paz duradoura pairava no ar. A diplomacia prevaleceria ou o ciclo de violência continuaria a escalar? As respostas estavam longe de serem claras, envoltas na incerteza e complexidade que caracterizavam o conflito. Em meio à turbulência, a resiliência e coragem daqueles na linha de frente ofereciam um farol de esperança. Suas histórias de perseverança e bravura
eram um testemunho do espírito humano, uma fonte de inspiração para o público em todo o mundo. A narrativa do conflito não era apenas sobre engajamentos militares ou vitórias estratégicas. Era sobre os indivíduos que, contra todas as probabilidades, continuavam a lutar por suas crenças e sua pátria. Essas histórias ressoavam profundamente, oferecendo uma janela para a vida daqueles impactados pela guerra e os desafios que enfrentavam. À medida que o vídeo se desenrolava, convidava os espectadores a refletirem sobre as implicações mais amplas do conflito e seu papel na comunidade global. O que poderia ser feito para apoiar aqueles afetados pela guerra? Como os indivíduos poderiam contribuir para uma resolução pacífica? Essas perguntas serviam como um chamado à ação, encorajando os espectadores a se envolverem com as questões em questão e a considerarem seu lugar no mundo. A narrativa, rica em descrições vívidas e fatos surpreendentes, visava capturar a atenção do público e inspirar uma compreensão mais profunda da complexidade do conflito. A conclusão do vídeo deixava os espectadores com um senso de intriga, levando-os a explorar mais as questões e a se manterem informados. Ao curtir e se inscrever, eles poderiam permanecer conectados aos eventos em evolução, ganhando insights e conhecimentos que os capacitariam a fazer a diferença. Em um mundo onde a informação era uma ferramenta poderosa, manter-se engajado era um passo crucial para efetuar mudanças positivas. A narrativa, uma mistura de educação e inspiração, buscava fomentar um senso de comunidade e propósito compartilhado entre seu público, lembrando-os de que, mesmo diante da adversidade, sempre havia esperança para um futuro melhor. No meio do conflito em evolução, a narrativa continuava a destacar as dinâmicas em transformação no terreno. À medida que as forças ucranianas enfrentavam suas contrapartes russas, o cenário estratégico permanecia fluido e imprevisível. Na região de Sumy, os avanços russos representavam um desafio significativo para as defesas ucranianas. A incursão em Volodymyr-Ivka exemplificava os riscos calculados e as manobras ousadas que caracterizavam a estratégia militar russa. Esse avanço, embora significativo, fazia parte de uma campanha mais ampla para afirmar controle sobre territórios contestados. Para a Ucrânia, os riscos eram altos, e a determinação de defender sua pátria era igualada apenas pelos desafios que enfrentavam. O conflito em Kursk e Belgorod sublinhava a complexa interação de táticas militares e interesses geopolíticos. Cada lado buscava alavancar suas forças, implantando tecnologias avançadas e acumen estratégico na busca de seus objetivos. O uso de drones, tanto para reconhecimento quanto para ataques de precisão, destacava a dimensão tecnológica da guerra moderna, oferecendo um vislumbre do futuro dos engajamentos militares. Esses desenvolvimentos eram monitorados de perto pela comunidade global, ciente das implicações mais amplas do conflito. Os riscos se estendiam além das fronteiras regionais, tocando na intrincada teia de relações internacionais e alianças estratégicas. Enquanto o mundo assistia, a questão de como navegar no complexo cenário geopolítico tornava-se cada vez mais urgente. A diplomacia internacional teria sucesso em superar divisões, ou o conflito escalaria ainda mais, envolvendo potências globais e reformulando alianças? A incerteza em torno dessas perguntas adicionava uma camada de complexidade a uma situação já volátil. A narrativa também enfatizava a dimensão humana do conflito, iluminando as vidas daqueles pegos no fogo cruzado. As histórias de resiliência e coragem de civis e soldados serviam como um lembrete pungente do custo pessoal da guerra. Em meio ao caos, esses indivíduos personificavam o espírito de perseverança. Suas experiências um testemunho da força duradoura da condição humana. O vídeo convidava os espectadores a se conectarem com essas histórias, oferecendo uma janela para a realidade da vida em uma zona de conflito e os desafios enfrentados por aqueles na linha de frente. A resiliência desses indivíduos, apesar das probabilidades, era uma fonte de inspiração e um chamado à ação para o público em todo o mundo. À medida que o conflito continuava a se desenrolar, a narrativa encorajava os espectadores a considerarem seu papel na comunidade global mais ampla. Que ações poderiam ser tomadas para apoiar aqueles afetados pela guerra?
Como os indivíduos poderiam contribuir para a paz e a estabilidade em um mundo marcado por conflito e incerteza? Essas perguntas serviam como um catalisador para o engajamento, incentivando os espectadores a explorar maneiras de fazer um impacto significativo. A narrativa, rica em descrições vívidas e insights envolventes, visava fomentar um senso de conexão e propósito compartilhado entre seu público. Ao curtir e se inscrever, os espectadores poderiam permanecer informados e engajados, ganhando uma compreensão mais profunda do conflito e suas implicações. Em um mundo onde a informação era uma ferramenta poderosa, manter-se conectado era um passo crucial para efetuar mudanças positivas. O vídeo concluía com uma pergunta instigante, deixando o público com muito a ponderar e um renovado senso de propósito. Como este capítulo na história se desenrolaria e que papel eles desempenhariam na formação do futuro? As respostas, embora incertas, continham a promessa de esperança e o potencial de um amanhã mais brilhante.